Olá, pessoal. Professor Anderson de volta para conversar um pouquinho mais sobre as Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas. Essa é a nossa quinta aula, né, do assunto. Sexta, se a gente contar aquela entrevista com a Fer. Não sei o que eu fiz aqui. E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre como é a segunda fase das Olimpíadas. A primeira fase é aquela prova que todo mundo faz na escola, que tem 20 questões objetivas, que a gente vai e encontra a resposta certa, bonitinho, tal. Ela tá lá, sugerida, né? Que a gente tem como ir eliminando respostas erradas e tentando achar a resposta certa. A segunda fase da Olimpíada ela é completamente diferente. Primeiro, para alunos de sexto ano e sétimo ano, na nossa escola, que é uma escola que ainda em 2020 é uma escola que só tem uma turma de cada ano, vão as quatro melhores notas de sexto ano e sétimo ano, B30 e C10, e as quatro melhores notas de sétimo ano e oitavo ano, C20 e C30. Os quatro melhores de cada nível vão fazer a prova da segunda etapa. Essa prova, ela acontece em outra escola, né? A gente tem que ir numa outra escola para fazer, num sábado à tarde. Ela conta com 6 questões, e essas questões são descritivas, não é mais de marcar. Eu tenho que resolver e informar o resultado. Mas não é só isso. Ela é descritiva com justificativa. Quando eu chego no resultado, eu tenho que explicar como eu cheguei nesse resultado. Explicar por que esse resultado é assim. E aqui cabe uma informação assim, bem importante. Quando a gente está falando em educação, em escola, em prova, avaliação, está falando em ciência, justificativa é científica. Certo? A gente não pode ir lá justificar, eu botei essa resposta porque eu chutei. Não. Eu cheguei nesse resultado por causa disso. Sabe? Não vale essa coisa social aí de é assim porque é a minha opinião. Não. Tem que ser baseado em conhecimento científico. Sabe? Não me chega numa prova dessa e responde assim porque Deus quis assim. Cara, não dá. Tem que ser científico. Certo? Já diziam os maiores filósofos da antiguidade. A matemática é a ferramenta com a qual Deus escreveu o universo, o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Então, assim, eu tenho que justificar com conhecimento matemático. E explicar que conhecimento matemático é esse que me levou até ali. Certo? Então, justificativa. Esquece esse movimento social de que minha opinião é justificativa. Não é. O que acontece na prova da segunda fase? São 6 questões. Tanto os alunos do nível 1 quanto os alunos do nível 2 tem pelo menos na prova 2 questões que são iguais para os 2 níveis. E é com isso que eu quero começar a trabalhar. Mostrando para vocês que tem questões da segunda fase que servem tanto para quem está na B30, quanto para quem está na C10, quanto para quem está na C20, quanto para quem está na C30. Se tem alguém assistindo isso de outro ano, em breve a gente vai ter 2 B30s, vai ter B31, B32, vai ter 2 C10, vai ter C11 e C12. E aí vai aumentar o número de alunos que a gente vai aprovar para a segunda fase. Então, cada ano agora a gente vai começar a ter mais alunos na segunda fase da Olimpíada. Tá? E esse é o tipo de prova que
colocou a nossa aluna, a Fernanda, no ano de 2019, entre os melhores do país. Tá? E eu quero mostrar algumas dessas questões para vocês. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper, vou dar um pause para escrever aqui, para gravar, mas para vocês isso não vai influenciar em nada. Vamos começar a analisar essas provas então. Tá? Essas questões aqui são da prova de 2019. Essa questão é da prova de 2019. Para quem é de B30 e C10, ela era a questão número 3. Para quem é de C20 e C30, ela era a questão de número 1. Era a mesma questão nas duas provas. Paulinho tem peças com 5 formas diferentes: cubo, pirâmide, esfera, cilindro e cone. Senhor, já me ralei. Bateu nervosismo, deu dor de barriga, já não lembro mais que é nada disso. Só lembro aí o que é cubo. Beleza, vamos lá olhar as figurinhas. Cubo é o dado, né? Pirâmide, bom, vocês já viram pirâmide até em história, em matemática e na vida, né? Já viram as pirâmides? É aquela coisinha assim. Pirâmide. Esfera. Esfera é uma bola. Cilindro e cone. Se eu olhar aqui, peraí, cone. Cone não é aquele negócio do trânsito? Ah, o cone é tipo a casquinha de sorvete. Minha caneta laranja. Não sei nem por que eu tento usar isso aqui. E o cilindro? O cilindro é o que sobrou, é a lata. Beleza. Já posso continuar a minha prova. Peças com a mesma forma têm o mesmo peso. No caso, massa, né? Ele coloca algumas peças numa balança de pratos e observa o equilíbrio nas duas situações abaixo. Uma esfera tem o mesmo peso que um cubo e um cilindro. Uma pirâmide e um cilindro têm o mesmo peso que um cone. Aí vem a primeira questão. Tô lá com a minha canetinha, bonitinha, para resolver. Indique se as figuras abaixo representam situações certas ou erradas. Será que um cilindro é mais pesado que uma pirâmide? São balanças, né? Balança de pratos. Se é balança, assim está em equilíbrio. Assim é mais pesado do que aquele lá. Como uma gangorra. Será que o meu cone é mais pesado que a minha pirâmide? Vamos olhar. O cone é a mesma coisa que uma pirâmide e um cilindro. Se eu tirar o cilindro daqui, o que acontece? O cone é mais pesado. Tá certo? E aqui, será que a esfera é mais pesada que o cubo? Bom, o cubo precisa estar com um cilindro junto. Então, se eu tirar o cilindro, a esfera é mais pesada, a esfera é mais pesada. Tá certo? Por que os dois estão certos? E aí vem a parte da justificativa. A gente sempre tem que justificar a resposta. Olha só, o que aconteceu nos dois casos aqui? Nos dois casos eu tirei um cilindro. Se eu tirei o cilindro, o equilíbrio vai pesar para o outro lado. Nos dois casos, foi retirado o cilindro. A lata. Então o peso vai ficar maior do outro lado, a massa vai ficar maior do outro lado.
Então, vamos deixar bem explicado então. O peso vai ficar maior do outro lado. Ponto. Se encheu de ponto aqui. Já está valendo. Já está começando a disputar. Certo? Importante nessas provas. Ela vai ter A, B, C ou A, B, C, D. Sempre que a gente encontra uma resposta, isso aqui provavelmente vai ajudar a resolver as próximas. Dá um pause, copia isso e eu vou colocar a letra B dessa questão. Ali está a letra B dessa questão. A pessoa que fez a prova ainda botou um justifique para te lembrar que tem que justificar. Cheguei lá, só botei a resposta e esqueci. Cara, eles escreveram justifique. Sempre tem que justificar, certo? Qual das figuras abaixo representa a situação correta? Se eu botar uma esfera com uma pirâmide, fica mais pesado que o cilindro, que o cone com o cubo? Esfera com pirâmide, cone com cubo. Esfera com pirâmide, cone com cubo. Bom, tá perguntando se esse fica mais pesado, se esse fica mais pesado, se os dois ficam iguais. Como é de achos que eu vou descobrir isso? Cara, vamos voltar para cá, ó. Isso está em equilíbrio com isso. Isso está em equilíbrio com isso. Certo? E aqui eu não estou usando o cilindro, eu estou usando só os outros. O cilindro está fora. Esfera com pirâmide. Esfera com pirâmide. Esfera com pirâmide com cilindro. Cone com cubo. Cone com cubo, com cilindro. O lado de cá eu tenho esfera, pirâmide, cilindro. Vou pegar minha caneta e vou montar. Ó. Esfera, pirâmide e cilindro. Eu tenho do lado de cá. Do lado de lá eu tenho cubo com cilindro com cone. Cubo com cilindro com cone. Se eu misturei essas duas balanças, vai continuar em equilíbrio? Vai. Por quê? Porque a bola é a mesma coisa que o cubo e o cilindro. E a pirâmide e o cilindro é a mesma coisa que o cone. Então, continua o mesmo equilíbrio, certo? Misturo as duas, mantendo o equilíbrio. Tudo bem aqui? Ok. E se eu tirar os cilindros? Tiro os cilindros. Eu tirei o mesmo peso dos dois lados. Se eu tirei o mesmo peso dos dois lados, vai continuar em equilíbrio. Olha o que sobrou. Esfera e pirâmide de um lado, cubo e cone do outro. Então, quem está certo é a figura C. Porque, ó, peguei isso aqui, botei aqui. Peguei isso aqui, botei aqui. Continua em equilíbrio. Aí tirei um cilindro de cada lado. Continua em equilíbrio. O certo é esse. Uma esfera e uma pirâmide pesam exatamente a mesma coisa
que um cubo e um cone. E aqui está justificado. Com desenho e tudo, bem bonito. Já fez mais um monte de ponto na prova. Essa questão tem A, B e C, tá? Eu vou colocar a letra C para vocês. Olha só a letra C, que é a terceira parte da questão. Vou lá pegar minha caneta de resolver prova. Com alguns pesos conhecidos, Paulinho observou a situação de equilíbrio abaixo. Vamos olhar a situação de equilíbrio. Tem duas pirâmides, um cilindro e duas esferas. E isso pesa 15, 20, 30 gramas. Duas pirâmides, um cilindro e duas esferas pesa 30 gramas. Aí vem a pergunta. Quanto pesam juntos um cubo? Eu quero um cubo. Uma pirâmide. Uma esfera. Um cilindro e um cone. Quanto é que pesa junto isso aqui? Ah, senhor, como é que eu vou saber? Cara, eu disse para vocês, sempre presta atenção no que apareceu antes, porque pode te ajudar a resolver o depois. O que tem repetido aqui? Uma pirâmide e uma bolinha. Ali no exemplo, na questão anterior, quanto é que eu sei que pesa uma pirâmide e uma bolinha? A mesma coisa que um cone e um cubo. Então eu posso tirar uma pirâmide e uma bolinha e trocar por um cone e um cubo. Eu vou ficar com uma pirâmide, um cilindro, uma bolinha, um cone e um cubo. E vai continuar sendo a mesma coisa, por quê? Porque eles pesam a mesma coisa. Uma pirâmide e um cilindro vimos na questão anterior pesam o mesmo que um cone e um cubo. Então, o peso ficará igual. 30 gramas. 15 mais 5, 20, mais 10, 30. Porque, ó, eu tirei uma pirâmide e uma esfera. Opa, é uma esfera, não é um cilindro. Ratei. Uma pirâmide e uma esfera. Vimos na questão anterior, pesam o mesmo que um cone e um cubo. Então o peso ficará igual. Eu tiro uma pirâmide e uma esfera, coloco um cone e um cubo e o peso continua o mesmo. Gente, isso é
questão olímpica de nível avançado. Eu não fiz cálculo nenhum aqui, a não ser usar a minha cabeça para entender equilíbrio. Vocês viram que não teve cálculo? Eu não precisei calcular valor, peso de nada, nada. Eu simplesmente usei raciocínio lógico. Boa, né? E não é difícil. Dá um pause, copia e eu vou propor uma questão para vocês resolverem. Essa questão, ela tem ABC, mas para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou pedir para vocês fazerem só A e B, tá? Ela é da prova de 2019, no nível 1 ela era questão 5 e no nível 2 ela era questão 3. Eu quero que vocês vejam como tem questões simples, inclusive na segunda fase das Olimpíadas. A figura 1 é uma planificação de um cubo. Olha só, se eu não tivesse lembrado lá na questão anterior, fiquei nervoso, não lembrava nem o que era cubo. Vou ler o resto da prova. Tem um desenho de um cubo dizendo que é um cubo. Aí eu posso voltar e, esse é o cubo. E aí começo a pensar, certo? Fazendo as dobras necessárias e colando as arestas soltas, dobrando ou montando esse cubo, obtemos o cubo da figura 2. Ó, esse aqui vai dobrar para lá, vai ficar com esse aqui vai vir para frente. Consigo visualizar como é que eu consigo fechar esse cubo, ok? Em outra vista do mesmo cubo, mostrada abaixo, está faltando o desenho da face da frente. Se eu dobrar isso aqui e enxergar direitinho que esse vai encostar nesse, qual é o desenho que vai ficar aqui? Faça esse desenho. Ó, eu dobro, aí eu giro, já enxerguei que esse encostado nesse, giro de novo, enxerguei qual é o desenho que vai lá. Beleza. Abaixo temos duas vistas do mesmo cubo, cada um com a face da frente sem desenho. E presta atenção, ó, para onde está apontando, tá? Na hora de desenhar. Caso seja um desses. Faça os desenhos que faltam nessas faces. Bolinha com quadrado, não, bolinha com quadrado, essa bolinha com esse quadrado, se eu dobrar ele assim, esse aqui vai para cá, esse aqui vai para cá. Já sei qual que vem na frente. Bolinha fechada com quadrado fechado. Essas coisas se encostam mesmo quando eu dobro lá, ó. E aí eu vou ter que girar para enxergar qual é o desenho que vai aqui. Ok? Senhor, não consigo visualizar. Minha dica daquelas assim, de sacanagem. Pega um pedacinho de papel, desenha e monta. Mas lá no dia da prova eu vou poder fazer isso? Ué, alguém disse que não podia? Certo? Fica valendo. Espero as respostas de vocês. Quando eu terminar, faz aquela fotinha e me manda. Que aí tá validada essa aula. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Ao pause.